Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem para nós. E o título é esse: Por que desobedecer? É o título da mensagem. Eu quero agradecer os inscritos, você que é inscrito no meu canal, você que ainda não inscreveu, você que ainda não me viu, está me vendo pela primeira vez. Você pode pensar que eu estou entrando agora, tocar, né? Como se diz, mais um que caiu de paraquedas. Não, eu já estou completando agora, nesse mês de dezembro, 5 anos que eu estou gravando a mensagem da revelação de Cristo para nós. E o título é esse que você ouviu: Por que desobedecer? Eu te dou a mensagem. Agradeço aqueles que têm me ajudado a divulgar a mensagem a todos vocês. São muitos e eu agradeço de coração. Muito obrigado por tudo que vocês têm me feito. Então vamos lá. Por que desobedecer? Por que desobedece? Porque, na verdade, o homem, por falta de conhecimento, ignorância, eles estão com seus olhos vedados, espiritualmente estão cegos, porque eles desobedecem o que este livro diz, porque o que mais agrada a Deus é a obediência. Porque o próprio Samuel disse no capítulo 15, 22 de 1 Samuel, ele disse ao rei Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Deus não está interessado em sacrifício. Deus quer obediência. É como um pai, uma mãe gosta de um filho obediente, assim também Deus quer obediência. Como uma música. Existe uma música do cantor Antônio Marco, que fez muito sucesso nos anos 70. Por que chora? Por que chora? É a música cantada. Bem, há uma razão por que chorar. Porque uma criança, uma mulher, ou mesmo um homem, chora por alguma razão. Algum motivo leva aquela pessoa a chorar. Uma criança chora porque aquela criança tem fome, aquela criança está com sono, aquela criança está fadigada, está com calor ou está com frio. Aquela criança está sentindo alguma coisa. Então aquela criança ela chora por causa disso. Mas, na verdade, a criança, se tiver tudo bem na vida dela, ela não chora. Ela só chora se alguma coisa não está bem. Se você vê uma mulher chorando, ela chora de dor? Não, não é a dor que traz o choro a uma mulher. Deve ser, muitas vezes, o que incomoda é a alma. É a dor que está dentro da alma daquela mulher. É que leva, muitas vezes, ao choro, às lágrimas. Um homem também com a sua alma amargurada, triste, ele chega ao ponto que a única coisa que ele consegue, ele, ela, desabafar é através do choro, o chorar, porque Jacó, quando recebeu a notícia de José,
que seus irmãos levaram a sua túnica ensanguentada e mostraram ao seu pai, que muito amava José, ele chorou e não queria ser consolado, porque a única coisa que consolava Jacó era o choro. E nós olhamos que Jesus, por 2 vezes, chorou. E há um ditado que eu já ouvi: homem não chora. Choro não é para o homem. Mas se o próprio Deus chorou, e aí? Este livro diz que o próprio Deus chorou, porque Jesus era o próprio Deus. Jesus não era um qualquer, ele era o próprio Deus, porque o próprio João, na sua carta, nas cartas de João, capítulo 5, versículo 20 e 21, ele diz: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isaías, capítulo 9 e versículo 6, um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, conselheiro. Aí depois vai, Deus forte. Então ele era um Deus, pai da eternidade. Quem é o pai da eternidade? Deus. Então, Jesus era o próprio Deus. Jesus chorou. Chorou pela primeira vez quando viu Jerusalém. Jesus não foi criado em Jerusalém. Ele fugiu, seus pais fugiram quando ainda era criança para o Egito. E lá ele passou até a morte do rei Herodes. Depois ele voltou para Nazaré, mas não foi para Jerusalém. Mas quando ele viu Jerusalém, ele chorou por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas apedrejados. Quantas vezes eu quis juntar, como a galinha junta seus pintainhos debaixo da asa, e tu não o quiseste. E ele chorou porque ele sabia tudo que ia acontecer. Ele sabia, ele estava certo. Toda a maldição já estava previsto para Jerusalém. Então ele chorou, ele teve compaixão daquela cidade. E vocês sabem que no ano 70, tudo que aconteceu em Jerusalém, por intermédio da invasão de Roma, que destruiu o templo, destruiu Jerusalém, matou mais de 1 milhão de judeus e levou mais de 1 milhão preso, acabou, devastou, destruiu, Israel foi destruído. Então Jesus chorou. Outra vez, Jesus chorou pela morte de Lázaro. Quando Jesus chegou, Maria chorava, sua irmã, e Marta chorava. Muitos ali choravam, e Lázaro estava lá sepultado. Jesus, naquele momento, tomado por um certo sentimento, Jesus também chorou. Porque, na verdade, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, voltando para o tema da mensagem, por que desobedecer? Porque obedecer não quer dizer obedecer aquele líder, aquele que está na frente do trabalho. Não, você tem que obedecer, nós temos que obedecer. Este livro não diz que nós temos que obedecer homem. Nós temos que obedecer a palavra, o que Deus. Porque ele diz, esse povo me louva com seus lábios, cantam bonito, formam um coral, ensaia, mas na verdade o coração deles, eles estão distante de Deus. Esse povo formam, criam doutrina, que são preceitos de homem, em vão tudo que eles estão fazendo, disse o Senhor Deus. Então, por que esse povo desobedece? Porque são desobedientes.
que lá no início, lá no jardim do Éden, Deus já disse a Adão: todo fruto comerei, deste não. Ali já começou a desobediência. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus colocou uma lei sobre aquele povo, mas o povo pisaram por cima da lei de Deus, desobedecendo. Deus, o que mais desagradava a Deus é ver tudo que Deus fez por aquele povo. E aquele povo agora dizia: vamos voltar para o Egito, porque no Egito nós tínhamos uma vida melhor do que essa. Nós estamos aqui nesse deserto, mas ali eles não passavam frio, porque o deserto é frio à noite e calor durante o dia, porque durante o dia uma nuvem cobria aquele povo e eles não tinham aquele sol escaldante, porque a nuvem o cobria. E durante a noite uma coluna de fogo. Então aquele povo comia maná, bebia água que brotava da própria rocha quando não tinha água. Então Deus cuidava daquele povo, e mesmo assim aquele povo continuava blasfemando contra Deus. Então por que desobedecer? Porque o homem é desobediente. O homem gosta de desobedecer. O homem é assim. O homem, eles olham para este livro, leem esse livro, por isso que Jesus chamou eles de hipócritas, raça de víbora, porque eles queriam ser tão santo por um lado, e por outro eles não, simplesmente pisavam por cima da própria palavra de Deus. Porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Eu não sou mentiroso, não sou ladrão, não sou um adúltero, não sou isso, não sou aquilo outro. Não sou como esse. Está lá no capítulo 18, versículo 10 de Lucas. Aqueles dois que foram ao templo orar. Um religioso, um fariseu e um publicano. E ele criticava. E Jesus diz: qual dos dois? Enquanto o outro só dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Não. Porque eu sou pecador. E Jesus diz: qual dos dois desceu justificado? Saiu dali justificado? Aquele que usou de misericórdia para com o Senhor. Então são essas coisas que a gente precisa ver, que nos dias de hoje não é diferente. Esta Bíblia, esta palavra é ensinada na igreja, é falada, mostrada ao povo. Vamos ler. Isso é um costume que eu sempre fui contra. Esse é um costume. Vamos ficar de pé. Vamos abrir nossa Bíblia no capítulo tal, versículo tal. Agora põe a Bíblia no banco. Agora vamos fazer um clamor, tal. Para quê? Se ninguém, nem mesmo o líder, aquele que está na frente do trabalho, não acredita, pisa por cima dessa palavra, nem ele não obedece essa palavra. Então, por que não crer? Porque o homem é ingrato, o homem é desobediente, o homem, ele é e sempre será. O homem nunca mudará, porque o homem em si mesmo ele não consegue se transformar. O único que pode transformar o homem, porque a transformação vem de dentro para fora. Não é aquele longo vestido, aquele longo cabelo, não usando pintura, que pintura não tem nada a ver, brinco, joia, isso não tem nada a ver, porque as mulheres hebreias, quando saiu do Egito, saiu cheia de joias, pulseira, colar de ouro, pulseira até nos tornozelos, levaram muito ouro, e isso foi da vontade de Deus. Aonde este livro diz que a mulher não pode usar um brinco, uma pulseira, um colar,
existe. Isso vem da tolice do homem. Então eu olho que o homem, ele quer ser tão santo por um lado, paletó, gravata, mostra tanto símbolo de santidade ali dentro. Não se pode isso, não se pode aquilo outro. Mas, na verdade, eles não têm nada que possamos olhar para este livro e dizer: eles estão seguindo 5%. Não. Eles não seguem 1% do que está aqui dentro. Porque o maior mandamento está em Gálatas 5:14. Aquele que ama o seu próximo cumpre toda a lei de Deus. E aonde está o amor? Dentro das religiões. Aonde está esse amor? Você olha para a Assembleia, você olha para a congregação, você olha para a Universal, para a Mundial, para a Batista, para a Presbiteriana, qualquer uma. Eles não têm união uma com a outra. As suas festas, os seus encontros são entre eles. Eles não chamam pessoas de outro ministério, porque se ele chamar, então vai ter uma certa diferença. E eles não querem, porque cada um deles crê em um céu diferente, num Deus diferente. E esta palavra, entanto, é lida e relida, mas não é obediente. Não existe obediência nesta palavra. Meu irmão, eu acredito que você está esclarecido. Que não adianta, como diz aquela música, ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Usar pé de coelho, usar tanta coisa e fazer tudo errado. O importante é obedecer, como disse o profeta Samuel. Melhor obedecer do que sacrificar. Meu irmão, curte e compartilha esta mensagem. E a graça de Cristo permanece sobre a nossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.